Se você sempre se perde nas questões de mapa do Listening do IELTS, talvez o teu problema não seja listening. E eu digo isso porque eu sei que as questões de mapa, muitas das vezes, são aquelas questões que fazem você deixar um ponto na mesa do Listening do IELTS. E pior que muita gente tenta resolver isso da maneira errada, às vezes até por senso comum. Então pensa que o problema é escutar em inglês, então se expõe a ouvir podcast, se expõe ao inglês, faz mais exercícios de listening, às vezes pensa até em fazer um intercâmbio para ficar em contato com a língua. Só que mesmo fazendo isso tudo, quando volta para fazer uma questão de mapa, continua se perdendo. E isso acontece porque ouvir mais em inglês não desenvolve as habilidades que a questão de mapa, por exemplo, do listening do IELTS, está exigindo de você. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar exatamente quais são essas habilidades e como que você pode treiná-las para você parar de se perder nos mapas e acertar mais questões. A primeira coisa que pode estar fazendo você perder as questões de mapa é que você não domina o vocabulário de mapa. E veja bem que eu não falo que domínio é você saber a tradução. Muitas vezes você sabe que right é direita, left é esquerda, e você sabe o vocabulário todo. Mas no mapa, você tem que ouvir e conseguir associar a direção. Vou dar um exemplo. Às vezes, se eu te perguntar o que significa at the bottom, você vai falar que é na parte de baixo. Beleza, você sabe traduzir, você sabe o que significa. Só que eu te pergunto, na hora que tu tá fazendo o mapa, quando você escuta, automaticamente os seus olhos se direcionam para a parte de baixo do mapa? Se você escuta que tá na parte inferior direita, você vai para a parte inferior direita? Tu consegue ter essa associação de direção rápido, porque é essa habilidade que o IELTS está te cobrando. Se você precisa primeiro ouvir, depois traduzir, depois entender a direção e depois tu ir procurar no mapa, o áudio vai ter continuado e aí você já se perdeu, você já perdeu as questões. Conseguiu perceber a diferença? O problema aqui não está em entender inglês. Entender inglês você entende. O problema é conseguir transformar aquilo que você ouviu em uma direção visual de forma rápida. Tu consegue perceber que o problema aqui não é exatamente em inglês, mas velocidade de associação? Se essa explicação já abriu um pouco a sua cabeça, se inscreve aqui no canal, porque o foco é exatamente isso. Nas pontas soltas que fazem você perder ponto e podem fazer você acertar muito mais. E aí, o segundo problema mais clássico ainda, que muita gente faz uma vista grossa, ou às vezes nem foi alertado mesmo, é que talvez tu realmente escutou uma expressão de direção e você realmente não sabe o que ela significa. E nesse caso aqui, cara, não tem o que fazer, tu vai precisar aprender o que aquela direção significa. Como é que você vai achar onde é que você está no mapa se você escuta uma direção e você não reconhece ela? E calce as sandálias da humildade agora, de olhar para dentro e falar assim: meu Deus, às vezes eu escuto uma coisa que talvez seja até simples, mas eu não consigo reconhecer. Agora é a hora de você dar um passinho para trás e ir atrás de saber disso, porque do contrário, o que vai acontecer? Você vai continuar fazendo simulados, você vai continuar errando, aí você vai falar assim: pô, minha nota não sobe. E você vai simplesmente continuar enxugando gelo. E tu vai continuar colocando uma habilidade à prova, que é fazer as questões de mapa, sendo que é uma habilidade que tu ainda não desenvolveu. É claro que não vai dar certo. Então, o primeiro passo é identificar. Pô, legal, quais são as direções que aparecem no mapa do IELTS que eu ainda não reconheço automaticamente? Essa. Aprenda essas expressões, tá? Só que isso aqui ainda não é suficiente. Depois que você reconhece essas direções, vai começar uma segunda etapa. E é nessa etapa aqui que você vai começar a acertar mais questões se você conseguir fazer ela consistentemente. Porque o que eu vou te explicar aqui não vai adiantar se você fizer só uma vez e esperar que automaticamente você acerte as questões. É preciso ter uma certa consistência. O que você vai fazer? Você vai pegar uma questão de mapa, você vai soltar o áudio, se você tem um simulado para isso, mas você vai soltar um áudio e você vai acompanhar fisicamente o caminho. Como que é fisicamente? Pode ser com o olho ou pode ser com o dedo, passando o dedo no computador, tá? O importante que você quer é conseguir acompanhar. Eu estou aqui, passou um banco, virou para a esquerda, virou para a direita, esse era o meu lugar de referência, aí ele voltou para o meio, ele voltou para o portão. Você vai estar treinando a habilidade que num podcast nunca iria ser treinado. É isso que eu quero que você perceba. Às vezes você está até frustrado porque tu já ouviu, e isso é um conselho que se você abrir qualquer coisa do YouTube ou qualquer curso pro IELTS, você vai ouvir: se exponha ao inglês, escute podcast para melhorar o listening. Só que dentro do listening do IELTS não te cobram o que tem no podcast. No podcast você não tem que fazer nada, cara, estudo passivo. Aqui é um treino que vai te treinar para desenvolver habilidades que hoje tu não tem, que faz você perder as questões.
Então, quando a gente direciona o teu treino para desenvolver aquela habilidade, adivinha o que vai acontecer? Você vai começar a acertar mais questões. Então, no fim das contas, o que essa questão de mapa do IELTS te cobra? Ela te cobra uma localização espacial a partir de uma informação auditiva. E o treino que você vai fazer é pegar e fazer isso novamente. Você vai pegar 5, 6 mapas diferentes e você vai treinar fazendo o mesmo processo. Solta o áudio, não faz as questões. O teu intuito é conseguir acompanhar com o dedo ou com os olhos. Me perdi. Escuta de novo, volta. Peguei um vocabulário que eu não reconheço, ou reconheço sem a tradução, mas eu não consegui pegar na mesma hora. Ponto de atenção. E você vai fazer esse processo. O que você quer com isso? Você quer reconhecer padrões. A nossa cabeça, para a gente conseguir ter associação, a gente precisa pegar os padrões. Então, dentro dos mapas, por mais que sejam questões diferentes, existem padrões que são semelhantes. E a partir do momento que a sua cabeça reconhecer esses padrões, isso vai começar a correr no teu sangue. E aí vai ficar muito mais fácil de você reconhecê-los. Então, tu vai começar a perceber também, por exemplo, eu me perco quando eles mudam de direção. Eu confundo, às vezes, direita ou esquerda. Ou eu não percebo quando eles trocam um referencial. Quando ele fala go past alguma coisa, eu paro no lugar errado, eu olho para o lugar errado. Eu estava procurando uma resposta e parei para acompanhar onde que aquela pessoa estava. Então, às vezes, você vai desmistificar a sua atenção. Agora, tu não vai estar mais simplesmente fazendo exercícios de mapa, mas você vai estar descobrindo o que te faz perder as questões. E existe uma diferença gigantesca entre duas coisas. A maioria das pessoas, às vezes, chegam para conversar comigo falando que fizeram 10, 15 simulados do IELTS e continuam tendo exatamente a mesma nota. Se você parar para perguntar, ou às vezes isso acontece até com você mesmo, você faz os simulados executando assim, ó. Você não para pensar o que está acontecendo. E quando você não para para pensar o que está acontecendo, tu identifica o padrão de erro. Sem identificar o padrão de erro, você replica os mesmos erros. Depois desse treinamento, você vai fazer 5, 6 vezes, você vai pegar um novo simulado com um mapa que você ainda não fez ou que você fez já tem bastante tempo. E você vai fazer dessa vez valendo. Coloca o áudio e tenta fazer as questões. Você vai perceber uma diferença. Tu vai sentir que você começa a se localizar mais rápido. Você começa a reconhecer as direções sem precisar parar, traduzir, depois olhar e depois olhar. A coisa vai automático. Você vai começar também a antecipar para onde os seus olhos precisam ir. A partir do momento que você escutou uma direção, os seus olhos já conseguem seguir. Eu vou para cá, eu vou para lá, para onde que eu vou? Isso não vai ser um processo que vai demandar etapas como era. Vai ser algo automático. E é aí que você vai ganhar velocidade e conseguir escolher a resposta certa, tá? E acertar mais questões, percebam, é apenas uma consequência da gente corrigir, da gente desenvolver a habilidade que estava te faltando. Por quê? Porque agora tu treinou aquela habilidade que estava causando erro. E é por isso que eu sempre falo tanto de estudo direcionado para o IELTS. E é exatamente esse tipo de análise cirúrgica que eu faço com cada um dos meus alunos. Não é você fazer 50 simulados, é você conseguir entender a partir de um simulado, a partir de um padrão de execução, qual parafuso você tem que apertar, qual treino você vai ter que fazer para aumentar as suas questões. Nesse vídeo aqui eu estou falando especificamente de mapas. Tem pessoas que se perdem na múltipla escolha. Tem pessoas que perdem 5 ou 6 questões por causa de spelling. São coisas diferentes, então são parafusos diferentes. A forma que a gente vai apertar também é diferente. E se você quiser o meu acompanhamento para identificar esses gargalos e fazer você chegar no Band 7 mais no IELTS mais rapidamente, é só clicar no link da descrição. Lá você vai poder falar comigo e a gente vai poder conversar e entender o teu cenário e como que eu posso te ajudar. Mas voltando aqui, qual é a conclusão que a gente chega disso? E voltando, se alguém falou para você que o teu problema no listening é porque teu listening é ruim, é porque você não escuta bem o suficiente, cara, essa é a coisa mais genérica, a explicação mais rasa que alguém pode te dar para os problemas que você tem. Você tem que pensar que todo problema que você tem no IELTS, não só no listening, por mais que esse seja um vídeo do listening, é causado por algum ou alguns fatores que estão ali por baixo dos panos. Então, por que eu estou perdendo questões? É o meu vocabulário? Mas é meu vocabulário porque eu conheço e eu não consigo associar rapidamente? É reconhecimento de direções que eu não sei? É a minha velocidade de associação? É porque eu demoro para associar o áudio ao mapa?
eu me encontro depois que eu acho uma resposta, porque às vezes eu fico querendo voltar na outra, ou você realmente não consegue acompanhar o caminho e as alternativas ao mesmo tempo, que é um outro problema. Cada um desses problemas vai existir uma solução diferente. E é justamente por isso que talvez tu tenha escutado esses conselhos e tu tenha ouvido, às vezes, dezenas de horas de podcast, e podcast britânico, e série em inglês, e audiobook, não sei mais o que, e esse the listening. E a tua pontuação continua estagnada e tu continua se perdendo nos mapas. Porque um podcast, ele pode melhorar a tua compreensão auditiva, mas ele não vai desenvolver a capacidade de reconhecer uma direção, de localizar uma informação visualmente e acompanhar um percurso em tempo real a partir de um áudio. São coisas muito diferentes. E essa é a habilidade que tu precisa desenvolver. No IELTS, estudar mais não significa melhorar mais. O que vai fazer de fato você melhorar é você descobrir exatamente o que está fazendo você perder pontos e treinar aquela habilidade específica até que ela deixe de ser um problema. A partir desse momento, você vai perceber que aumentar a sua pontuação no IELTS não vai ser mais uma questão de esforço, vai ser só uma consequência daquilo que você vem aplicando nos seus estudos. Porque uma máxima que eu carrego sempre é que se a gente tem um problema e a gente resolve o problema, então não temos mais problema. Se o problema é aquilo que impede a sua nota de subir, se a gente não tem mais problema, o que vai acontecer com a sua nota? Naturalmente vai subir. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a clarificar suas ideias e melhorar a sua compreensão em relação ao que você tem que fazer para melhorar nas questões de mapa. Quando você colocar esse treino aqui em prática, me traga os resultados, comenta aqui como é que foi seu próximo simulado, se você acertou mais questões, que eu tenho certeza que você vai acertar. E se esse vídeo te ajudou, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho.